Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou o Luiz Antônio e falo aqui no YouTube sobre fundos imobiliários. Então, se você se interessa sobre esse tipo de investimento, não deixe de já curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal, que hoje a gente vai falar do queridíssimo Max Renda, o MXRF. A gente vai saber como foi que ele passou por essa crise no primeiro semestre, vai falar um pouco sobre o primeiro semestre dele e também sobre a subscrição. Então fique comigo até o fim do vídeo, depois da vinheta. Bom, então vamos para alguns números do MXRF. O preço dele hoje no mercado está R$ 10,89, o que dá aí um PVP, um preço sobre o valor patrimonial, de 1,06. Ou seja, ele está bem próximo lá do seu valor patrimonial. O dividend yield distribuído nos últimos 12 meses foi de 9,18%. E quando a gente pega hoje a Selic, que está a 2,15%, o CDI está a 2,15% ao ano, esse valor é absurdamente maior. Por mais que eu não devesse comparar um fundo imobiliário com a Selic e com o CDI, por se tratar de um índice, um benchmark lá de renda fixa, mas o MXRF, a parte mais exposta dele é ao CDI mais alguma coisa. Os CRIs, que são os maiores investimentos do fundo, meio que se lastreiam nessa parte de renda fixa. O fundo deu um estouro no número de cotistas, ele ultrapassou a marca aí dos 190 mil cotistas, eu acho que foi mais ou menos 30 mil cotistas no mês de junho, que aí é muita gente, a liquidez dele está em torno de 7 milhões por dia, a liquidez média, né? E a taxa de administração dele é de 0,9% ao ano. No último mês ele distribuiu 0,7 centavos, o que ele está um pouco acostumado a distribuir, e a gente vai comentar um pouco mais sobre essa distribuição durante o semestre dele. Mas quando a gente pensa nessa crise que a gente vem passando e como ela impactaria no MXRF, o gestor já fala aqui que ele não identificou até o momento, nem vislumbra nenhuma inadimplência e nenhum default, nenhum calote que provoque a interrupção do fluxo de pagamento de nenhum CRI, de nenhum papel. E ele diz, claro, que caso aconteça alguma coisa, ele vai informar o mercado através de um comunicado. Isso pra gente é uma notícia boa, porque os fundos de papéis, os fundos que investem em CRIs, eles estão muito ligados ao crédito privado. E aí, caso as finanças da empresa vá pro brejo, possa ser que ela venha a dar um calote em um CRI desse. E aí o fundo precisa exercer as garantias, isso é só dor de cabeça, o fundo vai lá ganhar o imóvel ou acionar as outras garantias que ele tinha do CRI, mas aí é moroso, é lento, para ele ou vender o imóvel para conseguir recuperar o dinheiro e efetuar a distribuição para os cotistas. Quando a gente pega o resultado financeiro acumulado dos últimos 6 meses, e aqui tem uma coisa interessante, que quem investe no Max Renda, no MXRF, precisa entender para ficar mais consciente da onde ele está investindo. Quando a gente pega o resultado dos últimos 6 meses, ele mostra aqui que o fundo teve como resultado e, por consequentemente, a distribuição de 48 centavos nos últimos 6 meses. Quando a gente pega isso aqui e divide por 6, a gente vai achar um valor próximo lá a 8 centavos. Então ele distribuiu em média 8 centavos por mês nos últimos 6 meses. Só que é fácil perceber que a maior fonte de receita do fundo são as receitas de CRIs. São as correções monetárias e os pagamentos que as CRIs fazem. Isso representou durante os 6 meses 40 centavos. Quando a gente divide por 6, vai achar lá um valor aproximado de 6 centavos. E aí tem também aproximadamente 1 centavo por mês de receitas de fundos imobiliários, tanto de ganho de capital como de rendimentos distribuídos dos fundos que o Max Renda investe. Tem também próximo quase 1 centavo lá por mês dos lucros imobiliários, das permutas financeiras, que o fundo também investe em uma parcela menor. Tem uma parte menor ainda de receita de CLI e de renda fixa que o fundo deixa lá um caixa investido, que eu não cheguei nem a computar porque é tão irrisório. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: se não houvesse receita de fundo imobiliário e se não houvesse receita das permutas financeiras, dos lucros imobiliários, o fundo não conseguiria distribuir o que ele distribui, ele não teria um dividend yield tão alto. Ele teria lá só como resultado 6 centavos ao mês, e aí quando tirasse as despesas, ele ia conseguir distribuir lá no máximo 5 centavos por mês. Eu estou querendo dizer que o fundo entrega o que ele entrega, os resultados que ele entrega, devido somente à gestão ativa da gestora. O gestor é bem ativo comprando e vendendo os FIIs e gerando um lucro considerável na parte de ganho de capital. Ele compra mais barato, consegue vender mais caro, consegue girar essa carteira de fundos imobiliários de forma bem eficiente e consegue distribuir mais. E é aqui para mim onde justifica lá 0,9 de taxa de administração ao ano. Por mais que alguns pares deles tenham até um pouco de taxa de administração maior. E foi isso que aconteceu no mês de junho. O fundo adquiriu 2 FIIs gastando 2 milhões e 100 e vendeu 6 FIIs por 22 milhões e meio. E ele teve um ganho de capital, um lucro nessa operação de venda, que ele tinha comprado mais barato, de 1 milhão e 600. Só de ganho de capital e mais os rendimentos
próximo lá a R$500 mil, o que dá aí 2 milhões só de receita de FII, que é considerável quando a gente compara no mês com as próprias receitas dos CRIs. O gestor fala que o fundo vem exercendo uma estratégia de alocar a parte de fundos imobiliários dele em fundos de papéis que ele considera que são de maior resiliência e compõem uma carteira de mais high grade e de middle risk. Quando a gente pega a parte de crédito imobiliário, a parte dos CRIs, a gente vai ver que o fundo pegou aquele dinheiro que ele vendeu, os 22 milhões e meio de fundos imobiliários, e alocou na parte de CRI. Ele mostra que ele fez um desinvestimento parcial em um CRI que ele possuía da Vale e que conseguiu obter um ganho de capital de 400 mil. Então ele também ganha desse lado, ele ganha na negociação dos fundos imobiliários, mas também ganha na negociação dos CRIs. E aí ele explica mais detalhadamente sobre cada CRI que ele investiu. Eu recomendo a leitura do relatório, caso vocês queiram se aprofundar nisso. E hoje, quando a gente pega a carteira dos CRIs, do Max Renda, e olha para os indicadores, a gente vai ver que ele está bem concentrado na parte de CDI+. Ele está com 62% em CDI e o resto na parte de inflação, na forma de IPCA e de IGPM+. Isso aqui preocupa algumas pessoas, pois acham que o fundo deveria estar mais exposto à parte de inflação e que ele aí garantiria o poder de compra do investimento. Nesse cenário que a gente está de Selic baixa, de CDI baixo, alguns investidores estão preocupados com isso, mas eu acho que isso aqui tem mais relação com o risco dos investimentos que o fundo assume. Ele teve também 1 milhão de receita no mês de junho na parte dos ativos imobiliários, das permutas financeiras que ele exerce. E os recebimentos, os fluxos das permutas, ele não é bem recorrente. Às vezes ele paga mais, às vezes ele paga menos, não é todo mês. Os fluxos eles se concentram mais quando o imóvel está perto de terminar, quando emite-se ou habite-se. E quando a gente vai falar sobre a subscrição, o prospecto ainda não é definitivo, mas eu vou passar para vocês aqui o que ele expôs no relatório. Então, o MXRF vem buscar ao mercado 600 milhões de reais a um valor de cota de R$10,60, que está incluso aí já a parte de distribuição dessas cotas, há um fator de proporção de 39,71%, o que quer dizer que se eu tiver 100 cotas, eu vou ter direito de preferência de 39 cotas. A data base é do dia 3 de agosto, então se você quiser aumentar a sua posição no Max Renda para exercer mais direitos, você ainda pode. O direito de preferência vai ser do dia 10 de agosto ao dia 20 de agosto e os direitos das sobras vão ser do dia 25 de agosto ao dia 28. Essa oferta não é restrita, ele vai abrir a mercado depois dos direitos de preferência e eu tenho certeza que ele vai conseguir apurar aí os 600 milhões que ele está buscando. Mas para que ele quer tanto dinheiro assim, além de aumentar o patrimônio líquido do fundo? O gestor fala que houve um problema técnico na indústria de fundos abertos de créditos privados. Eu não vou me aprofundar muito, mas resumidamente, baixou o preço dos papéis, baixou o preço das CRIs, mas sem afetar a qualidade das empresas, sem diminuir a qualidade creditícia das empresas que estão por trás de cada CRI desse. E aí surgiram várias oportunidades e o fundo vem buscar dinheiro para investir, para aproveitar essas oportunidades. E aí a gestão já engatilhou algumas dessas, já está estruturando alguns desses CRIs e vem buscar dinheiro para investir nisso. Então ele fala aqui no pipeline, que nada mais é do que uma lista de negócios que o fundo tem interesse, das oportunidades que o fundo tem interesse. Contém 16 CRIs com uma taxa média de CDI mais 4,26, de IPCA mais 6,41 e de IGPM mais 12. Nisso ele quer 500 milhões para esses 16 CRIs. Ele não fala como estão distribuídos esses indexadores nesses 500 milhões, pelo aquilo que eu falei, que tem gente preocupada por o fundo estar tão exposto em CDI, e aí seria uma oportunidade dele pegar mais CRIs indexados ao IPCA ou ao IGPM e balancear a carteira dele nesse sentido. E ele também mostra no pipeline 100 milhões para investir em 6 permutas financeiras a uma taxa média de INCC mais 13%. O INCC é o Índice Nacional da Construção Civil, que é como se fosse uma taxa de inflação, é uma taxa de inflação que é usada para reajustar contratos, para reajustar os orçamentos do setor da construção civil. Bom, eu vou ter direito a subscrever 18 cotas, ainda não sei se eu vou subscrever todas as cotas, vai depender do dinheiro que eu tiver no mês, que vai ser lá daqui a 30 dias mais ou menos, mas quero subscrever o máximo que eu conseguir. E quando eu for subscrever, eu vou fazer aqui um vídeo mostrando como subscreve através do Banco Inter. Eu acho que esse vídeo já vai estar lá na nossa carteira de investimento público. Então comenta aqui embaixo se você investe no Max Renda, se você está interessado em participar da subscrição dessas novas cotas, se você já está muito exposto e vai deixar passar, que já aconteceu comigo. Eu acho que lá na terceira ou na quarta emissão de cotas, eu estava muito exposto ao Max Renda e decidi não exercer meus direitos.
me arrependi depois e não vou fazer isso de novo. Não deixa de comentar a hashtag até o fim se você ficou até aqui. Vamos juntos e a gente se vê no próximo vídeo.